Então, eu tava pensando umas coisas aqui e como eu tenho um exercício de pensar muito legal, não necessariamente as respostas no pensar muito legal, mas eu tenho um exercício que eu gosto de fazer que é o exercício de pensar. E é um exercício só que as conclusões que eu cheguei agora aqui eu achei interessante a gente dividir. Dividir para não mais faltar, né? E não mais faltar o que? Não mais faltar dúvida, basicamente, porque o meu exercício ele não pretende responder nada, ele é só mesmo exercício de pensamento, só que chegou nos pontos que eu acho que são legais. Então eu criei alguns tópicos que são sobre guerra, conflito, complexos é, e estruturas disso tudo, né? Sem nenhuma necessidade de fato responder ou modificar ou moldar ou sugerir novas coisas, novos sentidos e noções de guerra, de conflito e dessas coisas, mas basicamente porque eu achei legal onde que eu cheguei. Então isso é quase um vídeo de masturbação intelectual. E eu acho que, como me deu prazer, eu acho que pode começar ou idealizar um ponto de onde começa ou de onde principia ou por onde passa qualquer tipo de pensamento e dividir isso com vocês eu acho que é legal. Então, o primeiro ponto, o tópico principal que eu disse, que eu cheguei à conclusão, é que a guerra é fria. A guerra não uma guerra simples, né? A guerra de bomba, de morte e etc. Mesmo que metafisicamente, metaforicamente, hum, também seja. Ou mais praticamente também pode ser legal, uma certa frieza às guerras, não uma frieza de não só uma frieza de conhecimento, de entendimento, mas principalmente uma frieza no sentido emocional. A guerra é um sistema que tenta completar o vazio que a gente deixa dentro da gente. Filosoficamente, a gente sabe que a gente constrói esses vazios, que a gente gera espaços que servem basicamente para se manter vazios dentro da nossa personalidade. E esse vazio, ele não pode ser orientado. Esse é um vazio que é construído individualmente. É um vazio que a gente não pode é, estudar ou estruturar baseado nas nossas experiências, no nosso entendimento de verdade, no nosso entendimento de certo e errado. Até porque se a pessoa não der sentido, não der significado para o seu próprio vazio, não vai haver ninguém que vai conseguir estruturá-lo. Né? E se alguém aceitar a explicação do vazio do próximo e tentar nomear o seu próprio vazio, com o sentido do vazio do próximo, é, é quase um castelo de cartas feito de vidro, esperando para ser destruído. Né? Então é muito frágil a gente pensar que nós podemos atribuir sentido ao vazio do outro. Mas a guerra ela existe basicamente como estrutura, como sistema, como método, até como profissão, para a gente poder completar os nossos próprios vazios. Já que nós geramos os nossos próprios vazios, nós legamos espaço para esses nossos próprios vazios, mas a gente não encara o próprio vazio, a gente simplesmente cria e deixa lá, como se nós fôssemos construtores de copos, construtores de vasos, que a gente constrói vaso e deixa no canto, né? Ocupando espaço, mas sem sentido para ocupar o espaço, simplesmente para ocupar o espaço, ou para dar uma noção de que aquele espaço precisa ser
cerceado dos demais, para que se algum dia exista alguma coisa que ali deve ser colocado, ou seja, uma espécie de preparação de uma clausura aonde a gente pode necessitar guardar alguma coisa no futuro. É quase um acumulador de espaço vazio. E a guerra ela serve basicamente para dar sentido para esses espaços vazios. Os limites que a gente define, determina nesses espaços vazios, né, que a gente ideologicamente monta e separa dentro de um espaço qualquer, né, para legá-lo o vazio, para manter o vazio ali e deixar com que tudo que não for vazio, tudo que não for participe daquele espaço se torne completude, a gente gera guerra. Porque a gente gera espaços, a gente gera barreiras, a gente gera conflito basicamente. E esse conflito existe porque se ali há vazio e no restante existe o que não é vazio, ou seja, o que é completo, e a gente cerca, né, gera um espaço intocável para o completo, a gente incompleta o completo, a gente esvazia o cheio, simplesmente negando para ele aquele espaço. E como natureza do completo, natureza do tudo, ele se nega a ser incompleto sem o incompleto. Ele se nega a ser o cheio sem o vazio, porque ele é o tudo, né? E a gente se abraça ao tudo e abandona o vazio. E nesse sentido, metaforicamente, a gente já gera guerra preferindo um lado e não ao outro. E a guerra nasce daí, quando a gente prefere uma coisa e não prefere a outra, no sentido de gosto, e se diz prefiro o que é luminoso e não o que é sombrio, prefiro o que é cheio e não o que é vazio. E o lado positivista, o lado que você considera como completo, pleno, íntegro, bom, cheio, é o lado que você opta por participar. E opta por não participar de exatamente o contraponto, que numa ideia bem generalista seria metade do seu ser. Se o espaço vazio é o espaço que você lega para que no futuro algo ocupe, mesmo que você não conheça esse algo, ou mesmo que você esbarre em algo que não te agrada e lá você coloca algo, você vai legando nessa barreira partes suas, ou como diriam alguns psicólogos e alguns outros teóricos. Você vai jogando no vazio, jogando no abismo, muito mais coisa do que você conhece. E colocando muito mais coisa do que conhece, podemos dizer que no vazio existencial existe mais de você do que na parte que você lega e que você chama de identidade e você chama de personalidade. Então é como se você gerasse muito mais uma anti-personalidade, um anti-ser muito superior a si mesmo. E o renegando lhe dá mais importância. Então essa guerra do que você não quer que exista, ou seja, o vazio, você torna o vazio algo muito superior ao cheio. E nisso a guerra. Porque se você contempla por um segundo o seu vazio existencial, você sabe que ele é muito superior ao seu cheio existencial. E essa guerra, ela te atinge com força, porque ela te atinge de dentro para fora. Você coloca tantas barreiras e existem tantas coisas nesse vazio
que quando você o fita e o vê maior e o vê mais amplo e mais possível de mais coisas, você quer penetrar nele. E aí vem a guerra. Porque é como se você fosse um rei que tem 1 milhão de acres. E nesses 1 milhão de acres você fizesse um muro e fosse colocando após esse muro tudo aquilo que você não quer. Não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Chega uma hora que você colocou tanta coisa que você não quer que você vê que existe um outro reino e que o seu reino está se diminuindo porque os espaços em que você possui as coisas que você quer vai diminuindo porque você vai querendo menos coisas. E aí naquele mundo de possibilidades, vamos chamá-lo como Jung, talvez pervertendo um pouco a noção de Jung, pervertendo muito, mas um antipleroma, ou seja, um espaço onde você abandonou as possibilidades, não a completude, mas a possibilidade da completude, onde você foi logrando ali coisas em que você possivelmente poderia ter acesso no futuro, mas nega acesso a si próprio, e depois quando vê as coisas que você possui ali, você quer buscar, você criou um reino, um anti-reino muito superior ao seu, muito maior que o seu, muito mais forte do que o seu. E quando você vai reclamar o espaço, aquele espaço ali que contemplava o seu 1 milhão de acres, você já não pode mais evocá-lo, porque todas as coisas que estão lá já tomaram lugar, já tomaram posse, e você precisa empreender uma guerra. Parte prática disso, podemos dizer ser Israel. E todas as questões de Israel, né? Que foi um pequeno espaço onde se logrou, onde se jogou, onde se abandonou o que não se queria no mundo. E que hoje já faz mais parte, o reino de Israel já é muito superior àquele espaço que ele foi dado a princípio, e hoje ele já se torna imbatível para aquelas pessoas que receberam aquele espaço, aquelas pessoas, porque foram durante tanto tempo renegados a um espaço e que agora solicitar esse espaço é impossível porque os renegados já criaram seus próprios espaços. Isso é guerra. Quando, por exemplo, a República da Cisplatina, não sei se vocês conhecem, o Brasil ele tinha um estado a mais, que era Cisplatina, e que depois ficou conhecido como Uruguai. E nessa guerra, que o Brasil foi legando o espaço, e só para trazer para a nossa realidade, foi legando que ali deveriam ficar, fazer parte de seu território, mas não havia um pertencimento daquelas pessoas ao local, gerou guerra. A República do Acre, enfim, até os movimentos separatistas de São Paulo e do sul do Brasil. Isso é guerra. Porque elas vão construindo barreiras, que depois, não só elas, mas todos nós vamos construindo barreiras e legando coisas para um depois, porvir, possibilidade, e quando a gente vai acessar essas possibilidades, nós não somos mais donos delas. Na verdade, nunca fomos donos, mas nós não somos pessoas que podem participar mais dessa realidade por termos legado menos importância, menos interesse, enfim, ter dado um novo espaço para que ela florescesse. E esse espaço acaba se tornando maior e por isso nós temos um vazio cada vez maior nos nossos seres. Na guerra, o principal objetivo é a morte. A morte torna-se o objetivo principal, se não o único, porque não só a minha morte, mas a morte do outro, não só o objeto morto e o processo da morte, mas uma, um sentido para a morte.
torna o objetivo principal da luta. Ninguém luta para ter paz. Ninguém entra numa guerra para ter paz. As pessoas entram na guerra porque matar o próximo é construir um ritual onde vários eus internos se embatem. Já que o que eu estou e não o que eu sou, que as pessoas não se importam com o que eu sou, as pessoas se importam com o que eu estou e cada vez mais se importam com o que eu estou. Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou satisfeito, eu estou insatisfeito. E este eu estou é um vazio e está vazio de sentidos. Afinal de contas, o eu estou é um espaço vazio criado para que o que eu desejo estar seja colocado dentro. Então, matar o próximo, sangrar um animal, é na verdade matar um eu. É tirar posse de um eu, de um espaço que eu quero transformar em vazio, para que o que estou possa ser colocado nesse espaço vazio. É como se uma terra cheia, plena de poceiros fosse sendo lentamente guerreada, batalhada, para que esse espaço e esses poceiros sejam eliminados dali, para que naquele lugar eu possa plantar alguma coisa que no futuro eu queira estar e não ser. Afinal de contas, se eu for alguma coisa, eu não tenho vazio. Agora, se eu simplesmente quiser estar alguma coisa, eu tenho que legar um espaço vazio para ele ser ocupado com algum estado. Então, quando eu vou à guerra, eu não vou para encontrar paz. Nem eu, nem ninguém. Nenhum soldado luta pelo outro. Não existe isso de soldado que vai lutar para defender a sua nação. Ele vai se defender. Ou vai se punir. Ninguém vai à guerra porque... Eu não vou à guerra, por exemplo, porque estão invadindo Angola. Se eu acreditar na guerra, eu vou à guerra porque eu acredito. Se eu for defender o Brasil, o Belo Horizonte, eu vou defender para minha filha, para minha mãe, para os meus futuros. Sempre eu. Então a morte do outro é para que o eu sobreviva, não o físico. Eu não vou lá para ter um segundo a mais de vida do que eu posso ter. Eu não vou lá porque meu coração vai ter uma batida a mais. Eu vou lá porque o eu tem que viver. E esse eu, essa existência de um eu, é o que sou. Eu existo, eu sou. Eu não estou. Porque se em algum momento o eu assume que está, significa que é um espaço vazio. E que ele está ocupando um espaço vazio, que tende-se a manter vazio. Ou que vai limitar tudo que não está contido dentro daquele grupo. Tudo que está, na verdade não vai limitar tudo que não está contido. Vai limitar a si. E tornar ilimitado tudo que não está contido. Ou seja, gerar outra guerra. Dessa forma, cada vez mais o espaço do eu é mínimo. Hamlet fala, Shakespeare fala disso em Hamlet, quando ele diz que ele poderia estar completo e feliz dentro de uma casca de nós. E é fato. Cada vez mais que você vive, você percebe que para você ser o ser que é, você precisa de menos estados. E por isso, o ser que é ocupa cada vez menos espaço. Na verdade, o ser que é tão ínfimo, que não precisa de vazios para existir, nem de cheios para existir. Ele é porque é. E dessa forma, a luta, a guerra,
é tão pequeno para complementação do que é vazio, que só o pleno é capaz de ocupar o molde da humanidade que nos falta. Isso é bem completo, né? Complexo. Lutar, guerrear, matar, morrer é algo tão pequeno e mínimo para complementação desse vazio que existe na gente, que só o ser é capaz de ocupar o molde do que é humano. Então o humano ele só vai se complementar e talvez até transcender, transbordar a si próprio através do que ele é. E você só é aquilo que você conhece. E você só é aquilo que minimamente você vive. E o que você vive não está em você. O que você vive é você. Se você acredita que com seu dinheiro você é isso, está errado. Porque isso é um estar endinheirado. Se você feliz acha que a felicidade é você, não é, porque você está feliz. Se você satisfeito acha que a satisfação é você, não é, porque você está satisfeito. Isso é importante. Muitas vezes pode parecer uma questão simplesmente semântica, mas não é. O ser estar é tão complexo e é tão, como posso dizer, oposto um do outro, que não deveria existir sequer na mesma língua, muito menos como no inglês, né? Verbo to be, ser, estar. E tanta degeneração vem dessa língua e da maneira que as pessoas vivem essa língua, simplesmente unindo ser e estar. E o Brasil e todas as partes do mundo que consideram os Estados Unidos como, ou pelo menos os países que falam inglês, como modo de perfeição de vida, se ligam estranhamente cada vez mais ao estar. Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou satisfeito, eu estou rico, mas aí se esquece do que eu sou. Na verdade, eu até diria que possivelmente o eu não deveria estar nada. Deveria ser uma regra gramatical. Não se conjuga estar na primeira pessoa. Muito menos na segunda nem na terceira. o estado deveria ser alguma coisa completamente irrelevante no mundo. Porque estar gera guerras. Estar gera vazios. Porque se hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar nada, ou estar pior, estar vazio, ou estar muito pior, estar muito mais feliz do que eu estou hoje. Mas esse estar é passageiro, é fluídico. Como diria Heráclito, é um rio, onde nunca o mesmo homem mergulha duas vezes. E mesmo que for o mesmo homem, ele jamais vai mergulhar no mesmo rio. Portanto, esse estar não deveria ser conjugado em nenhuma pessoa direta. Porque o estar precisa de um espaço vazio. Estar necessita de guerra. E se a gente quer trabalhar por um mundo sem guerra, a gente precisa trabalhar por um mundo onde não se esteja nada. Porque a guerra, como último ponto, existe a invasão de território, existe a tomada de petróleo, mas é um último ponto, da mesma forma que a gente pode falar que a corrupção, o roubo, o furto, o colarinho branco é só o último ponto da corrupção. A corrupção vem desde o princípio. Quando se... princípio não atemporal, mas o princípio da vida de cada um. Quando a gente quer chamar mais atenção, a gente compra a pessoa com mais carinho. Isso é corrupção. Quando a gente... não só a corrupção ruim, mas todas as formas de corrupção.
Você pode corromper o sentido de uma coisa para você receber mais atenção. Você pode corromper o sentido de alguma coisa para você estar mais certo ou mais errado. E aí, como último ponto, a gente chama de corrupção aquele furto na multinacional, na estatal, ou seja lá o que for. Da mesma forma, a guerra é um processo, como eu disse, ela é um sistema que por fim mata outro, por fim invade território, por fim rouba mantimentos. Mas ela começa dentro da gente. Finalmente, como sugerir um novo sistema de guerra? Um sistema de não guerra, não um sistema de paz. A paz preconiza que é um contraponto da guerra. Então a paz não pode ser resultado final para um processo de não guerra. Porque para existir paz tem que haver guerra. E a guerra sempre vai existir. Então a paz sempre existe. E se a paz e a guerra sempre existem, o embate sistêmico entre os dois é vazio de significado. Não existe um momento em que vai haver paz, nem um momento que vai haver guerra. Em todos os momentos tem paz e guerra. Por mais que seja filosófico ou psicológico a ideia de criar um sistema onde a busca não gera guerra, eu acho que é importante pelo menos a gente pensar. Não sugerir como, não sugerir o porquê, porque dando novos significados nós retiramos as possibilidades. Explicando, dando um sentido para as coisas, a gente tira toda a possibilidade daquela coisa ter um sentido latente. Definindo que um papel vai ser origami, eu tiro a possibilidade dele ser uma pintura, dele ser um papel, uma carta, um poema ou qualquer outra coisa. Mas é importante pensar sobre a possibilidade da guerra e da paz, e de um terceiro ponto, a não guerra e a não paz, serem algum momento ou algum novo sistema ou algum antigo sistema ressignificado ou algum novo sistema sem necessidade de haver um significado completo ou incompleto para ele, para que a guerra, enfim, as lutas, enfim, a paz, enfim, a batalha, enfim, e o vazio e o completo e o meio vazio e meio completo passem a buscar um mesmo sentido. Não de não haver morte, não de não haver vida. Vai haver vida e vai haver morte. Se não em mim, no outro, e se não em todos, em tudo. E se não em tudo, no nada. E se não no nada, em algo muito superior a qualquer nomenclatura. Existir e não existir, viver e não viver, ser ou não ser. Eu acho que é nesse ponto que eu deixo a pergunta para a gente desenvolvendo outras ideias e outros vídeos como esse também. Se você gostou, acompanha. Vai ter mais coisas sobre isso. E eu acredito que seja interessante que todo mundo, na verdade, comente, compartilhe, divida e traga novas ideias e novos comentários para a gente poder ver, não se a gente chega em algum lugar, mas se a gente passa a caminhar a partir de um lugar comum. Obrigado a todo mundo, beijo para vocês.